Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado o Igor. Salve, família. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Giovanni. Ele é neurocientista. É neurocientista? Exato. Ou neurologista? Exato, eu prefiro neurocientista, cara. Legal, cara. Você é especialista em quê mesmo? Bom, eu fiz a especialização em neurologia, né? Mas hoje os meus estudos eles giram muito em torno de cannabis medicinal. Interessante. Acho que quem sabe um dia eu posso ser um canabidologista. Caralho! Será que... Não duvido nada que inventem essa profissão. Como é que fala? Canabidiologista. Cara, que doideira. Pô, mas muito foda. Então você estuda as propriedades medicinais da maconha, é isso? É, cara, não veio de hoje isso, né? Eu tento entender um pouco mais do poder medicinal de plantas em geral, desde minha formação, que foi no Rio de Janeiro. E só em 2017, depois de uma caminhada aí longa, que passei pela Amazônia, passei pelo Vale do Capão. E aí tive a oportunidade nos meus estudos lá na Fundação de Neurologia, de começar os estudos com cannabis medicinal. E o meu orientador na época apoiou isso e aí a coisa estourou. Pô, da hora. E aqui tô eu hoje. Massa demais. Bom, eu quero saber mais sobre esse assunto, porque muito me interessa, como muitos sabem aí. Mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador, que é a LTW Consult. A LTW Consult é uma empresa de consultoria financeira muito foda. O que eles fazem? Eles pegam você, analisam a sua vida financeira, o seu perfil psicológico e te direcionam para um caminho de investimento que é o melhor para você, basicamente. Então entra no site deles, ltwconsult.com.br, preenche o formulário que eles têm ali, coloca tudo que você tem dívida, quanto dinheiro você tem, onde que tá aplicado, qual que é o seu perfil, que você é um cara arrojado, um cara mais conservador, entendeu? Vai lá e aí eles vão, direcionar um profissional para você, para te ajudar, tá bom? Então vai lá, não perca esta oportunidade. Eles também estão no Instagram, @LTWconsult. E tem uma série muito foda no YouTube deles, LTW Consult. Aqui é o canal. Uhum. E a série é LTW Descomplica. Então se quiser aprender sobre finanças, vai lá assistir, é de graça, né? E se tu tiver dívida? Caralho, cara. Se você tiver dívida, cara, aí tem várias ferramentas que você pode usar pra você cuidar das suas dívidas, até renegociar. Dizem as más línguas que as empresas normalmente renegociam até 90% da dívida, ou seja, dá até isso de desconto, né? Principalmente se a dívida for muito antiga, né? E tiver muitos juros e tal. Então, vai lá, entra em contato com a LTW e muda de vida financeira agora. Bom, se quiser patrocinar a gente também é bem possível, você pode virar membro do Flow. A gente tem mais de 800 milhões de membros. Mentira, gostaria. Não, a gente tem bastante membros, mas a gente pode ter mais, você. E virando membro você ganha o quê? Ganha acesso aos concursos de sorte, que tá na tela aí, Janzão. Ele colocou, essa camiseta foi que a gente colocou ontem, porque hoje a gente tá fazendo meio-dia, mas hoje vai ter mais um produto novo aí pra vocês, ok? Várias paradas pros amigos que curte, olha lá. Caralho, mané. Bom, e também tem videogame, frigobar. Não é um frigobar, é um cooler. Frigobar, cara. Toda vez é um frigobar. Pois é, então, ele tava na minha linha de visão aqui, confundi minha cabeça. Entendi. Bom, então vai lá, vira membro do Flow e, você pode mandar mensagem pra gente, uma pergunta. Essa é muito foda, essa camisa. Não, tá tranquilo. Aquela camisa ali é muito foda mesmo. Então manda uma pergunta pra gente, são 400 Sparks. A gente tem um limite de até 15 perguntas. E depois você pode também mandar uma propaganda, né, se quiser. São 15 mil Sparks, tá? E tem áudio e vídeo, 20 segundos. Você pode mandar. Basta gravar no celular ou se tiver uma webcam no seu computador, só habilitar. Dá pra fazer com a webcam também? Dá, pô. Aqui, Flow Podcast, cara. Dá pra fazer aqueles vídeos que já são gravados antes, só que tem que ser ligeiro pra conseguir fazer isso. Não vamos explicar não, pra ser só os ligeiros que tá. Só os ligeiros. Bom, então vai lá, manda sua propaganda aí e não perca a oportunidade. Você tem também o canal... olha lá, tem emblema... Caralho! Aí, esse é o emblema de hoje aqui. Fizeram um reflorestamento aí, não? E aquelas mãos ali, que significa? 4,20. Ah, pode crer. Caralho, porque hoje é qual Flow? É que eu achei que era Joaquim Pô.
Aí, qual que é o número do flow de hoje? 4h20. Caralho. Mas total poderia ser Joaquim Pô também, né? Não, Joaquim Pô é assim, né? Ah, se fizer assim também é papel, pô. É um papel que cortaram a beiradinha. Entendi. Bom, então vai lá resgatar. Você só vai poder resgatar esse emblema nas próximas 24 horas, depois nunca mais, tá? E é aquele horário o código. Aquele horário, gostei. Aquele horário. Engraçado, falando sobre aquele horário, dá pra ver que a gente tá naquele horário, porque a gente tá com uma cara de sono fodida. Você tá com uma cara horrível. Eu também. Mas a gente vai sobreviver, cara. Vamos. E hoje tem o dia inteiro de cara, coisas. a gente vai trabalhar diretão até semana que vem. Você ainda tem um descanso no domingo, eu não. É porque, porra, né? É. Não sei porque eu falei porra, né? Mas tudo bem. Eu tenho que fuder o Monark mais um pouquinho, cara. Mais? É. Porra! Tem que, sei lá, gravar uns vídeos, tá ligado? Que nem eu venho aqui gravar uns Não, vídeos. você que inventa essas porra pra você e eu tenho que ficar inventando merda pra mim também? É. Eu não, fala no seu cu. Você quer trabalhar, você trabalha. Eu não quero, não. Então- Já faço o flow aqui, já tá ótimo. Caralho. Hoje tem 2, inclusive. Não, o Monark faz o flow e tá bom. É. Tá bom, porra. Preciso de mais? Eu não O time preciso que tá não. ganhando não se mexe, né? Porra. Vou ficar aqui tranquilinho, bebendo meu energético, fumando meu e-vapes. E-vapes! Imbecil. Parece Bom, que tá todo mundo chapado. Né? Pior que não. a gente tá com sono, esse é o pior. Não deu nem tempo de fumar. Bom, mas, cara, conta mais aí sobre a sua vida de estudos. Primeiro, você se formou em neurologia, é isso? A gente se forma em medicina, né? Pode crer. Aí me formei em medicina, depois que você se forma, você escolhe uma especialidade. Quantos você tem? Tenho 34. Ah, Me formei lá no Rio de Janeiro e Pra saí de curtir lá... canabinoide, tu se formou na UFRJ. Não, Não? me formei na Gama Filho, cara. Ah, tá. Formei na Gama Pô, Filho. acabou a faculdade, Gama Filho, cara. Acabou, cara. É. Fiquei mal Eu ta- sentido. Foi a última turma, foi o Rapa de Tacho. É? Aham. Caralho. Eu me formei numa universidade do mesmo grupo, na Universidade. E acabou essa porra, em 2010, eu acho. Não, 2011, um bagulho assim. mas por que você foi pra medicina? Cara, eu fazia engenharia mecânica antes, nada a ver. Aí uma aula de cálculo 2, olhei assim aquela derivada, eu falei, caralho, isso não dá pra mim não. Não dá pra mim, eu era bom em matemática, né? Mas quando eu li aquilo eu me senti um ignorante total. E aí saí no meio da aula, saí decidido que ia mudar, né? E eu tinha muito a questão de entender por que as pessoas adoeciam. Né? Se é realmente essa história de bactéria, de vírus que falam, ou se tem mais coisa por aí, né? E a ideia é essa, foi ingressar no curso para poder entender isso, sair do curso sem entender e procurei entender... É difícil entender isso, né? Também, se você conseguir realmente descobrir, decifrar esse código aí, você vai ser o House. Mas Dr. na real, House. parece que a medicina, na real, não está muito interessada em entender isso, né? Entendi. A medicina está mais interessada em vender soluções, em vender um produto. Em remédios, aqui você tem que tomar mensalmente várias pílulas pra ser Exato. mais rentável. Então é muito melhor você vender um produto do que você curar de fato aquela patologia, né? Então, Pô, e você é médico, você tá falando isso? É papo de cara que não é médico falando. Tipo, eu falo essas porra, tá ligado? a medicina hoje ela é muito pouco resolutiva e muito medicalizadora, né? Então, isso me deixou muito mal durante a faculdade, pra falar bem a real. Porque eu não tava vendo o que eu fui procurar, né? Claro que você tem algumas explicações e tal, mas pra mim não tava sendo suficiente. E aí eu comecei a estudar outros sistemas médicos, né? O sistema indiano, o sistema chinês, que começa a aprofundar um pouco mais essas questões. Dizem que na China é milenar, né? O sistema de saúde lá, né? Sim, sim. O sistema de saúde da China assim, o sistema oriental como um todo, ele é bem diferente do nosso, né? Ocidental aqui. Como que é lá? Eles são muito pautados no entendimento realmente daquela pessoa, do indivíduo, né? E aí fazer fórmulas magistrais, fazer um tratamento personalizado para aquela pessoa. Que é o diferente da gente aqui, que é uma coisa meio padronizada, meio estandarizada. Então, é o mesmo remédio para todo mundo. Se você tem essa doença, é esse remédio. Então, isso não acontece lá, né? Isso, às vezes você tem 2 pessoas que têm a mesma doença e 2 remédios diferentes, entendeu? Então, esse sistema me traz mais entendimento, realmente, né? Por que a pessoa está adoecendo e tal. É mais personalizado. Por mais que eu não tenha essa formação, foi o sistema que eu entendi, que eu busquei para poder
ampliar Na Índia é assim também? meu horizonte. Na Índia também. Entendi. É tudo Medicina mais indiana é a da mais asiática antiga. lá. É a mais antiga de todas, né? Eles se parecem muito, mas tem diferenças. A medicina indiana, a medicina chinesa, elas têm diferenças. E aí, nessa, né, estudando muito disso daí, eu vi que eles usavam muitas plantas, né? Muita natureza como um todo, não só as plantas, minerais, enfim. E aí, pô, saí, assim, tava um pouco desiludido, né, na medicina. E aí, fui fazer alguns cursos, tipo de imersão espiritual lá no sul da Bahia, um lugar lá chamado Piracanga, muito legal. Que tipo de imersão espiritual? Cara, nada de ganja, nada de maconha, não, é isso que você tá pensando. não é isso que eu tô Eu tava pensando em meditação, na real. Eu também, tava pensando num Tu que tá com a mente poluída aí, cara. Ô, você quer beber alguma coisa, um hidromel? Quer experimentar um hidromel? Não. É o que isso, é cachaça? Não, é um vinhozinho de mel. Não. Não, eu não vou tomar não, só pra ele. Tá. Você quer? Por que coisa? É bom, Não, da É casa. bom pra caralho, é bom pra caralho. O problema é que Bota a desculpa lá, do né, Monark é o convidado tá bebendo, vou beber também. Não. Mas você curte beber uma coisinha? Não, pode ser. Eu vou tranquilo. pôr aqui pra ver. Tá. Aí é isso. Mas pera aí, porra, calma aí. Tu foi fazer o quê? Tu foi fazer o que lá no... Bom, lá em Piracanga é uma ecovila, né? É uma ecovila com várias aulas, palestras, cursos dessa questão de autoconhecimento, relação com a natureza e tal. E você tem vários processos lá que você faz em depurativos de ficar assim, um jejum um pouco mais prolongado, alimentação de sucos e tal. E, segundo eles, né, quando você tem menos alimentos na barriga, você consegue ter mais energia na mente, pensar melhor os seus caminhos e tudo mais. E aí, numa dessas meditações lá, transcendentais eu lembro que era a meditação do próximo passo, né? A gente meditou. Eu não consigo meditar tão bem assim, mas eu tento, me esforço. E aí, nessas meditações, lá no final, aí o instrutor lá falou, agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né? O que vocês vão fazer agora? E aí nessa, me veio bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí na época eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército, era uma possibilidade real, né? Para um recém-formado, assim, eles pagavam uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e voluntariei. Foi bem diferente do que eu me programei, né? Porque o exército, ele não tava nem aí para as plantas. Assim. Para fitoterapia, para a questão dos índios, dos xamãs, dos pajés, que era quem eu queria conhecer de fato, né? E aí... Mas tu chegou... Então tu foi militar ou tu Fui. Aí saí de lá decidido que eu ia fazer isso, que eu precisava ter uma experiência na floresta, que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio, quem entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né? Então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar. Então... Todo esse processo de entendimento da planta na medicina, ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né? De uma coisa meio cultural mesmo, né? Então a gente pegou algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava, e começou a trazer, estudar, pesquisar, e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias. Então foi assim que a fitoterapia veio para o mundo da ciência. E aí tu foi parado, teve que fazer prova pro exército? Não, o exército lá ninguém quer, como eu te falei, né? Porque é muito longe, é bem afastado mesmo. Aí tu virou... copão assim mesmo, cálice sagrado. Aí então tu ficou tenente ali do QCO. Aí fui lá e aí fiquei servindo 1 ano, né, na fronteira lá no Acre. E aí fui com essa ideia de pedir para ir para as aldeias indígenas, para poder trocar uma ideia com a galera, mas aí o exército não apoiava muito, tive um comandante que não entrou muito na minha linha, me prendeu algumas vezes. Caralho. E aí... Te prendeu? Pô, porque tu queria fazer os bagulho? Não, pô, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né? De ter um burrão mandando em você. Você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula. Desculpa se não, tô ofendendo alguém, mas é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, assim, senhor e não senhor. Então, era muito isso na minha cabeça, entendeu? Não tem que ponderar, não pondera, assim, senhor, não senhor. Então, eu entendo que a disciplina é importante, a hierarquia em alguns casos é importante, mas, né, o livre pensar é muito mais importante, na minha opinião, para construir alguma coisa de verdade, nova, né? Então, eu não tinha isso lá. Então, eu bati muito de frente, né, água mole, pedra dura. E aí tive algumas repreensões, né, punições disciplinares.
E aí depois de algumas punições disciplinares que eles viram que não estava resolvendo, eles Te detonaram. decidiram me encarcerar lá. Ah, Fiquei tá. 3 dias preso. Caralho. Mas, enfim, foi bom assim pra um autoconhecimento meu. E aí, mas aquilo mexeu muito comigo, no sentido que, pô, cara, eu tô aqui tentando estudar, o que eu tô fazendo aqui, né? Comecei a pensar isso, o que eu tô fazendo aqui da minha vida? Não tem nada a ver isso comigo e tal. E aí acabou que, sim, tiveram partes boas, óbvio, tive uma galera lá bacana, conheci minha mulher hoje de lá, né? Uma casa do destino. E... Mas ela era militar? Não, nada a ver. Ela foi lá visitar, assim, que era a cidade natal dela na época. E aí, por um acaso, a gente se encontrou lá numa festa e foi Entendi. amor à primeira vista. Que bonitinho. Caralho. Entendi. E aí... Bom, aí você tava frustrado. Frustrado Mas tu não. conseguiu estudar Saí do alguma exército. coisa? Tu chegou a falar Aí com é os isso, índios? saí do caralho? exército e Mas você tive que aprendeu fazer algo lá? Nada. no exército muito pouco, né? E aí quando eu saí do exército que eu consegui ter uma experiência de 1 mês, não foi uma experiência que eu queria, mas tive uma experiência mais próxima com os índios, né? Fiquei em algumas cidades isoladas e tal. Aí saí de lá assim, achando que eu não tinha cumprido ainda o que eu me prometia fazer, né? Aí saí. Lá eu fiquei estudando uma época na cidade bem afastada lá dos índios para ir pro SAMU, que botei na cabeça que eu precisava aprender de pré-hospitalar e tal. Aí fui fazer a prova do SAMU, não deu muito certo lá no sul, Floripa, né? Porque era terra prometida lá, segundo todo mundo falava muito bem de Floripa e tal. Não, qualidade é muito de vida, legal lá mesmo, né? né? Mulherada linda e tal. É verdade. As praias são muito, muito bonitas também. Porra, o cara já tinha conhecido a porra da namorada e mete essa Mete agora. essa. Mas tipo, na época não era uma namorada, né? Era mais uma de lá. E aí fui lá e na época eu fiz a prova, eu tava tinindo, cara. Eu sabia tudo da prova, porque eu fiquei isoladão, só estudando. E aí a porra do meu, desculpa o palavrão, Não, mas pode falar à vontade. a porra do meu relógio que tava lá no envelope despertou. E a mulher decidiu cancelar a minha prova. Tipo assim, deixou eu terminar, falou, ó, deixa você terminar, mas vou botar uma nota aqui, que seu celular despertou, seu relógio. E aí quando eu fui ver, fui benzão na prova e aí, pum, perdi, desclassificado. E aí fiquei meio assim, porra, sem saber da agora pra onde é que eu vou, né? E aí pensei. E um amigo me sugeriu que eu fosse pra Chapada Diamantina, porque tinha um médico lá, o Dr. Áureo, que era um médico naturista famosão, já há 30 anos fazendo isso, que era um cara que acho que ia me dar esse conhecimento que eu queria. E esse cara foi realmente divisor de água na minha vida, assim, porque pela primeira vez eu vi um cara aplicando na prática tudo que eu pensava que seria possível, né? Então, um cara que tinha uma relação bacaníssima com a sociedade ali local do Vale do Capão, conhecia todos pelo nome, a família, entendeu? Não era aquele médico superficial, frio, o que é que você tem, toma um remédio e vai embora. Ele ia nos detalhes, assim, né? De como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. E esse cara, ele tinha já uma farmácia viva, né? Ele medicava as pessoas com diversos tipos de plantas, de procedimentos naturistas. Ele teve algumas experiências no Chile, porque ele mesmo teve alguns problemas sérios de saúde que não conseguiu, a medicina não tinha opção para ele. E aí... Farmácia viva, o que é isso aí? Farmácia viva é você plantar diversas plantas medicinais. Com poderes medicinais. Aí você tem tipo uma estufinha, como que é? Não, é jardim mesmo, livre. Pode ser em estufa, mas geralmente é jardim livre. Inclusive a cannabis hoje, até trazendo um pouquinho do assunto, é uma planta que poderia revolucionar esse sistema que é muito pobre, na verdade, no Brasil, muito pouco explorado. Bom, aí eu tava lá, esse cara me deu um up, assim, nessa questão de ver que era possível, né? Eu vi um cara, assim, super experiente, super bem sucedido, o cara é comendador do Brasil, assim, recebeu títulos realmente importantes. E aí saí de lá, só que tive que sair porque lá é uma cidade pequena, né? Você não tem uma progressão acadêmica, eu ia acabar sendo um médico de posto, assim, pro resto da vida, né? E eu queria estudar. Pô, tô com frio pra caralho, hein, velho? Tá frio mesmo. São Paulo já tá frio, vocês ainda estão aqui no ar-condicionado, meu irmão. É que essas câmeras, elas aquecem demais se deixar, por isso que a gente deixa friozinho. Eu desci do avião já me tremendo todo. Baiano é foda, né? Tem acostumado com o calorzão, né? Porra, lá não muda não. Lá parece que tem um termostato eterno. Só fica 20 e poucos graus. Tô tirando meu casaco aqui, chega a tá meio cheiro de naftalina, né? Nunca mais tinha usado. Bom, aí, velho,
Tava lá, o Auro me deu esse start assim na minha carreira, né? Me mostrou que era possível e tal, e me deu diversas referências que eu comecei a estudar e ler. E aí eu saí de lá e comecei a estudar para fazer a residência em neurologia, né? Aí saí, comecei lá na Fundação de Neurologia daí, e aí levei, né, todo esse meu interesse por plantas e tal, e aí coincidentemente a vida foi encaixando as coisas, e o Dr. Andrade, que é o presidente lá, o principal preceptor, né? Ele gostava muito disso, ele já estudava, a mãe dele tinha ensinado diversas plantas medicinais para ele. E aí na época eu, doutor, vamos estudar, tem essa planta, tem essa, isso daqui faz bem pra caramba pro Parkinson, olha essa planta aqui no Alzheimer. E aí ele falou, Giovanni, vamos logo estudar cannabis medicinal, isso daí vai ser o futuro. E aí eu na época, estudar cannabis era muito difícil, sempre foi muito difícil estudar cannabis. Por toda a questão legal mesmo da coisa, de você não ter acesso ao produto. De forma legal, né? De forma legal. E aí, nessa época, a gente começou a publicar alguns relatos de caso, porque já estava a gente já conseguia importar a medicação, né? A medicação ela já chegava, então a gente já tinha um produto para poder utilizar de fato. E esses relatos de casos foram divisores de águas também, assim, no potencial da planta, né? A gente viu coisas assim acontecerem que surpreendeu a nós, a mim que era jovem, a doutora Andrade que já tinha uma carreira enorme. Tipo, né? o quê? O que tu viu assim que foi? Controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de transtorno do sono, que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito. Então, doenças raras, né, que não tinha tratamento disponível e a gente conseguiu oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então isso começou a mexer muito com a gente levou esses trabalhos para o congresso e a gente viu que era uma coisa ali que tinha muito potencial, né? Então a partir daí a gente se organizou melhor, montou um time de pesquisa e começamos a fazer uma revisão bibliográfica, né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda na verdade, é o uso na epilepsia, né? Então o uso na epilepsia ele é dramático, tipo assim, a pessoa, né, vinha tendo crises convulsivas usando 7 remédios e aí você de repente acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises, às vezes não controle, mas redução bastante significativa, é uma coisa assim que é nítida, né? Não tem como o cara falar que não está funcionando, né? E as custas de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica para poder embasar um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um estudo científico, né? Seria na área médica, né? Seria um ensaio clínico, duplo cego, randomizado. E a gente, graças a Deus, conseguiu hoje submeter, pelo menos, esse ensaio clínico. Estamos esperando aí a Anvisa dar o carimbaço para falar para a gente começar e, se Deus quiser, vamos começar esse ano ainda. E aí vocês começam o quê? A produzir esses remédios? Não, a gente não produz. A gente recebe um remédio, vem de um produtor do Chile e a gente dá para esses pacientes. Ah, né? Então, entendi. a gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia nacional, uma terapia Maneiro. possível, um remédio de fato, né? Não é um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? A nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Uhum. Se seria melhor usar extratos com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem, só que a dose a gente não sabe bem, né? Então a gente está mostrando 3 grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem 2 grupos com 2 concentrações diferentes, de proporções diferentes de THC e CBD. Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. A galera meio que coloca o THC como se fosse... é a parte da maconha que deixa você chapadão. Exato, THC-fobia. Mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são fundamentais. Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do sistema endocannabinoide, né, vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz, né? Então a gente produz uma molécula que é a anandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita substância da felicidade. Como que é? Anandamida? Anandamida. Anandamida. Isso, ela foi descoberta isolada, assim, em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Mershulam, que é um dos maiores pesquisadores. Recente, hein? Bem recente.
E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC ele é muito parecido com a anandamida e ele age nos mesmos receptores. Né? Então, o THC ele é realmente o protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol, ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1, o CB2. Né? Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, para quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né, de maconha natural. Então, o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis, porque frequentemente em doenças crônicas a gente tem níveis baixos, né, de endocannabinoides circulantes. Então a gente repõe com os fitocannabinoides da planta. Entendi. Que são muitos. E tu, né? tu tava falando que eu falei que, pô, eu pensei que só tinha THC e CBD. Tu falou, não, tem várias paradas, tem mais de 100 substâncias na planta, né? Pô, bombzão, hein? Pô, vai esquentar já, demorou? Daqui Agora vai. Já. Não, ele tá me esquentando aqui. Desculpa. Então, o que acontece? Dentro da planta a gente tem de canabinoides, né? Que são essas moléculas que são THC, o CBD, a gente tem mais de 100. Né? Então, tem o canabigerol, canabinol, canabicromeno, enfim, tem diversos. Todos eles têm alguma aplicação medicinal? Aí, como a ciência ainda é recente nesse assunto, a gente não tem o detalhamento técnico de todos esses canabinoides. Né? O que a gente entende hoje, pelas pesquisas que a gente tem, que são muitas, tá? Não são poucas, a gente já tem muita pesquisa, só que a gente tem muita coisa a pesquisar ainda também, em igual proporção ou maior. Então, a gente sabe que alguns deles funcionam. A gente tem alguns que são mais estudados, né? Uns 4 ou 5 são mais estudados. Os outros ainda vão vir nas próximas décadas. Entendi. Então, tem muita coisa para vir ainda, entendeu? Tem muita combinação de canabinoide para determinada doença e tal. E não é só canabinoide, né? Canabinoide é essas mais de 100 que existem. Além deles, existem flavonoides e terpenos, né? Então, os terpenos, eles dão aroma da planta. É muito comum as pessoas que fazem uso recreativo até escolher a planta pelo aroma e tal. Sim, isso são os terpenos. É gostoso o cheiro de algumas. Sim. Tem algumas que não são tão E gostosas. os flavonoides é o que dão geralmente a cor, aquela cor dos pistilos e tal, uma cor às vezes é mais alaranjada, às vezes é mais amarronzada, mais verde. Então, geralmente é o flavonoide que pigmenta essa planta. Então, o flavonoide tem muito efeito antioxidante. Né? Ele já tem vários flavonoides conhecidos que são usados na medicina. E os terpenos, eles têm várias propriedades terapêuticas também. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de aromaterapia, mas é uma coisa que é milenar também. E a aromaterapia se baseia basicamente nisso. Tu fica sentindo o cheiro ali, se tratando. Pô, tô me tratando aqui, sentindo um cheirão. Incensos? Porque o cheiro, cara, ele cerebralmente assim, é uma coisa muito, muito forte. Porque ele sensibiliza muito o cérebro, né? E ele tem uma conexão direta cerebral, diferente dos outros sentidos. Que eles passam por um tipo de processamento cerebral. Então, o cheiro, ele te conduz a estados emocionais instantâneos. Né? Então, é uma coisa muito poderosa. Subutilizado, né? Bastante subutilizado. Já senti um cheiro e me deu uma nostalgia de um momento da minha época, assim, instantaneamente, assim. E ele foi forte, foi tipo uma emoção, não emoção, mas uma presença na minha consciência forte, assim, sabe? Exatamente. Quando tu sente um cheiro de merda violento, tem... Exatamente. Pode crer, da hora demais. E então aí você... conseguiu esse direito de pesquisa. Exato, a gente veio tentando, né? Batalhou, documento pra caramba, porque você precisa de mais documento. Tá evoluindo isso no Brasil? Porque pra mim parece que tá, na real. Tá, cara. Tá, mas não tá. Tá, mas a gente esbarra em muita burocracia, né? A verdade é essa. Então a gente já percebe nitidamente que aumentou muito o volume de publicações científicas, mas as publicações mais relevantes, que são as clínicas, as que usam medicamento, que testam A e B, são poucas ainda no Brasil e esbarram em muitos processos burocráticos. Né? O governo ele não facilita de forma nenhuma, ele atrapalha. E diferente de outros países, como o Canadá, como Israel, que o governo em Israel ele patrocina as pesquisas, né? Ele não atrapalha, ele patrocina porque ele sabe que aquilo ali é importante. Então, é uma realidade totalmente diferente da nossa, que não existe nenhuma regulamentação. Então, o que a gente faz hoje com cannabis na medicina é chamado uso compassivo. Né? O que isso significa? Que aquela pessoa
ela não tem alternativas de tratamento, né? Ou então ela tem alternativas, mas não foram eficazes. E a gente, por uma revisão de literatura, entende que aquela coisa funciona para ela. E mesmo sem uma regulamentação técnica, então a gente tem uma autorização para poder utilizar. Né? Porque aquela pessoa não tem condição de ficar esperando uma pesquisa, Estado, esperando alguma regulamentação. Então ela tem um direito compassivo, né? De uso compassivo. Isso é um direito regulamentado na lei? Isso é um direito. Isso, várias substâncias conseguem essa questão de uso compassivo. Né? Mas é só uma etapa. Né? Então, depois dessa etapa, a substância ela é regulamentada. E a gente está tramitando nessa esfera agora, hoje aí. A gente, que eu te falo, é o cenário nacional, né? Quando vocês foram lá no Congresso pedir essa aprovação, foi difícil? Como que foi? Como que é ir lá no Congresso para falar sobre maconha? Então, que vocês falaram? Eu e o Giovanni nunca fui lá para poder falar, mas muitos colegas, né, da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, da qual eu faço parte, inclusive fazendo só um puxadinho, a gente está vai lançar o primeiro tratado, né, de medicina canabinoide, de cannabis medicinal, e a gente teve a oportunidade, eu e o Dr. Andrade, de escrever 2 capítulos relevantes, que são esclerose múltipla e epilepsia, que é as doenças que têm mais evidência assim, de artigo e tal, internacional. E aí essas pessoas que estão na SBEC, muitas delas, né, são pessoas ativas, ativistas, que foram lá. Então, aquele ambiente ali é um ambiente de muito teatro, né, um ambiente de muito... pelo que me falam, tipo assim, às vezes a pessoa, sem estar no microfone, ela fala com o outro, pô, cara, isso aí, bom trabalho que você tá fazendo e tal, muito bom, curando pessoas e tal, e aí lá dá um parecer contrário, tipo assim, é totalmente incongruente, entendeu? Muito parecido até com coisas que eu vivi lá no Exército, né, que a pessoa às vezes te trata benzão, vai na sua casa, mas aí chega no ambiente militar, tem que ser meio grosso com você, tem que te xingar só porque é superior e tal, entendeu? Então é uma coisa meio incongruente pra mim. E aí é isso. O Benê falou que quando ele ia lá falar pra liberação das armas, ele parou de ir, não aceita mais convite, porque chega lá, convidam ele pra falar, ele fica falando, os caras nem aí, trocando ideia, mexendo no celular, pá, os caras tão nem aí, ele tá falando pra caralho lá, os caras cagando e andando. Ele, pô, não vou mais não. Eu vou lá pra fazer o quê? Os caras não estão interessados em mudar, né? Então, assim, tem muita gente que tá, né? Mas tem muito lobby, tem muito interesse, tem muito dinheiro rolando por ali. Bom, é um mercado bilionário. Imagino. Supondo que eu tenha epilepsia, não tenho no caso, mas se eu tivesse, e eu aí, já tentei vários remédios, não tá funcionando, eu quero tentar um canabidiol. Como que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo? Vamos lá. Primeiro que esses pacientes, muitas das vezes, seguiram um caminho contrário do que geralmente acontece, né? Geralmente é o paciente que está indo no médico e falando, eu quero usar cannabis, ao invés do médico estar sugerindo ao paciente uma possibilidade terapêutica, né? Então é um caminho bem diferente do tradicional. A população que está trazendo a evidência para o médico, né? O médico que está trazendo a evidência para a população. Então, hoje, como é que acontece? Já existem alguns médicos prescritores, né? São muito poucos, se você pegar um percentual, é menos de 1% dos médicos do Brasil. Nessa sociedade você pode ter alguns. E aí você vai passar por uma consulta, o médico vai analisar se você realmente tiver indicação, né? Se não for um tipo de epilepsia que pode até piorar, né? Talvez existam alguns. Se você realmente tiver indicação, já tiver tentado as drogas corretas e realmente não tiver sucesso, aí a gente pode fazer a tentativa de usar cannabis medicinal. E aí o médico vai te dar uma receita e você vai adquirir ou pela Anvisa ou pelas associações. Né? Existe uma diferença aí que acho que vale a pena até a gente explicar direitinho depois pro pessoal. E aí ele adquire o quê? Uma pílula? É um comprimido? O que é? A via de administração, né, que a gente chama mais utilizada é o óleo. Né? Então é o óleo sublingual, que é um extrato da planta. Tem uma concentração ali específica, pode ser mais ou menos. E aí a pessoa usa embaixo da língua as gotinhas, deixa lá 1 minuto, geralmente após as refeições, e fraciona 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, vai depender caso a caso. Entendi, isso daí é para tratar a epilepsia, tá dizendo? É a via de utilização mais usada, assim, mais prática, entendeu? Mas a gente tem várias outras. Tem via tópica, por exemplo, para quem tem problemas dermatológicos, né? Tem via... O que é via tópica? Eu não... É tipo passar um creme. Um creme, entendi. Um cremezinho. Tem a via de inalação, né? Que é a questão da vaporização. Ou então direto no nariz, o spray de resgate, que chama no nariz. Tem via retal, né? Que é supositório para quem tem problemas, assim, às vezes autoimune, inflamatórios intestinais. É uma coisa muito legal, inclusive, não é minha área, mas eu sei que o
pelo relato dos colegas. É maneiro quando tua mãe fala, porra, enfia essa maconha no cu. Ela fala, mãe, vou fazer isso mesmo. Como a senhora sabia? Dá pra chapar com essa daí, se tu enfiar maconha no cu? Na verdade, o plexo venoso ali, retal, é onde tem uma das maiores absorções. Tem os caras que ficam bebendo pelo cu, mano. Álcool. Que isso? Os caras embebedam o álcool num supositório e enfiam no cu. Que viagem, porque tem um plexo venoso ali, né? E muito, muito grande e a gente consegue absorção muito rápida. Maior do que a via sublingual. Caralho, então uma só que enfiar no cu. É inconveniente. Isso, se enfiar demais, não tem como você vomitar, né? É inconveniente. Você morre. Né? Pra maioria das pessoas, elas não querem. E também o Brasil, hoje, ele tem uma limitação nos tipos, né, de vias que a gente pode comercializar. Então, hoje a gente ainda é bem arcaico nisso. Então, a mais fácil acaba sendo o óleo. O óleo. Aí você tava falando que tem duas formas de comprar, na associação e... Na Anvisa. E a Anvisa. Anvisa. Tem esses dois caminhos legais, né? Existem caminhos ilegais que nem passa pela nossa cabeça de regulamento, de Não é assim. nada ilegal. Então, a via das associações são associações que conseguiram um HC de cultivo, né? E elas produzem daí um óleo meio que semi-artesanal. Por que eu digo semi-artesanal? Porque o controle de qualidade que é exigido para a produção de qualquer substância, ela não é muito bem feita nas associações, certo? Então você não tem um certificado do que é que está constituindo, se tem metal pesado, se tem contaminantes, enfim. E acaba que a padronização ela varia muito. Então um mês vem de um jeito mais concentrado, outro mês vem um pouco menos concentrado. Então isso repercute no paciente. O paciente ele quer um remédio, ele quer uma coisa estável, todo mês igual, né? Ele não pode ficar variando assim. Então, mas tem um outro ponto que as associações, às vezes, parece que é um pouco mais barato, né? Porque todo o óleo que vem da Anvisa é um óleo que vem em dólar, né? Mas se você for fazer esse cálculo real na ponta do lápis, que é um cálculo por miligrama, né? Acaba realmente não sendo, a Anvisa acaba sendo mais barato. Só que o preço, o consumidor, ele vê o preço cheio, né? Ele não vai fazer cálculo. E ele não sabe a concentração também da parada, então né? ele acha que o da associação é mais barato, eu vou na associação, né? Mas então fundo, é meio furado, o negócio é comprar com a Anvisa. Tecnicamente é um óleo maior qualidade. E é fácil a Anvisa liberar? Tipo, tem receita? Sim, você precisa ter uma receita médica, não precisa nem de relatório. No caso das associações, você precisa de um relatório justificando e tal. Deu a receita, o paciente vai na Anvisa, vai fazer um cadastro. Geralmente esse cadastro é aprovado em 3 dias. Paga lá pro laboratório que você escolheu. São mais de 200 laboratórios, vários tipos, vários países. E a medicação chega na sua casa, totalmente legal, com nota fiscal. É um pouco... pra mim é um pouco impressionante que assim... Cara, ó, beleza. Eu entendi aqui que, pô... Tanto eu entendi que a maconha, ela tem um efeito medicinal que eu... permito que você compre por mim, tá ligado? Pelo Estado, né? Mas, vou te falar, mané. Aí, não libera não. Pô, é um pouco louco essa parada. É totalmente esquizofrênico. Tipo, porra, eu consigo comprar do Estado, mas o Estado não deixa eu produzir em casa. Até dá, mas tem um caminho longo, não é? Eu ouvi falar que pra você ganhar o aval do Estado pra você produzir, primeiro você tem que produzir legalmente. Exato. É uma concorrência total. Mostrar pra eles. Não, peraí, isso é verdade? Infelizmente é. Que viagem, cara. Foi o que falaram, você tem que produzir ilegalmente, aí você mostra, você manda a prova de que você produziu ilegalmente, fala que funcionou. E pra quem que você manda? Na verdade, você vai ter um acompanhamento médico, né? E aí o médico não vai te recomendar fazer isso, mas você decidiu fazer isso e está usando. Você só informou ao médico. E aí o médico viu que está funcionando, ele vai atestar também no relatório que você está usando a medicação, ela é adequada, você está conseguindo extrair e ela está sendo eficaz. Né? Então aí com esse aval técnico do médico, você vai tentar com o seu advogado o direito judicial de você comercializar e plantar o seu remédio. Né? E é fácil conseguir esse direito? Não é muito. Não é muito por causa do custo, né? O advogado, obviamente, vai ser um bom advogado, né? Eles custam caros. E a questão do custo estrutural da coisa também, né? Você plantar assim, por mais que você consiga plantar no seu jardim e tal, você precisa de um rigor técnico, né? De uma coisa assim que vai ter um gasto financeiro que muitas das vezes a população não tem, né? Então, não é um caminho ideal, digamos assim, porque você não dá para comparar um óleo que você fez no seu fogão, na panela, com um óleo que foi feito na indústria, com todo um rigor de qualidade, né, de máquinas especializadas. Então, são 2 óleos totalmente diferentes, mas não é difícil tecnicamente fazer isso. Então, uma pessoa consegue fazer, só que não com a mesma qualidade de uma indústria.
Com certeza tem uma contraindicação. Tem. Não tem? Quais são que acho que vocês já identificaram? Existem contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC, né? Então, o THC, por ser um componente psicoativo da planta, né, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em dose, né, quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o quê? Os psicóticos. Então, paciente que tem uma tendência a usou cannabis e ficou agitado, ou então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD, né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante, né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se realmente o benefício for muito superior ao possível risco, né? E que é rotineiro de acontecer. Então, eu tenho casos de gestantes que usam, de crianças, diversos casos que usam, entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar. Você vai tentar outras opções. Mas aí na criança eu imagino que seja o sem THC. Exato. Na criança, não é nem que é sem THC. Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso, a gente vai usar THC, vai usar em criança. Só que a dose é muito baixa, entendeu? A dose é muito pequena. Aliás, esse lance da dose é muito importante, né? Porque a ideia de dar cannabis de forma médica não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado. É muito longe disso, né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais, né, parecidos com o uso recreativo, é porque a dose provavelmente está errada. A gente tem que reduzir a dose. Então, a dose, ela é, na verdade, a menor dose eficaz possível, né? Então, você vai tentar trabalhar sempre com uma dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral. Então, nas crianças, né, só para finalizar o lance do grupo de risco, você vai pensar 2 vezes, né, realmente preciso, já tentei outras coisas, qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar, na gestante a mesma coisa, nos psicóticos a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis, né, porque, assim, você até pode ter um efeito colateral, o vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia. Se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis, entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença. A gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro. Você falou que estudou bastante plantas, né? E, bom, obviamente a maconha é uma realmente poderosa. Tem mais alguma que a galera não está prestando atenção, mas que é uma planta muito importante? Eu sei que uma vez eu estudei sobre uma chamada Kraton, que é uma planta acho que é da Indonésia, cara. Que é um negócio que eles usavam para os escravos lá, para eles ficarem mais tranquilos. Eu tomei, inclusive, não gostei muito. Mas é um negócio que te dá uma aliviada na ansiedade, assim, pra ser sincero. Mas é muito nojento, dá vontade de vomitar. Sim. Cara, existem diversas plantas. Na verdade, assim, se você for na literatura lá chinesa, que a gente começou aqui falando... Desde 1500, ele já tem um catálogo com mais de 1000 plantas com propriedades medicinais, né? Se a gente for para a Indiana é a mesma coisa, para Egito é a mesma coisa. Agora, quando a gente vem para o Brasil, a lista de plantas medicinais, né, autorizadas pelo SUS são 71, cara. Então isso é congruente, entendeu? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Amazônia, caralho, era pra ter, só lá tem 3.000 plantas medicinais. O potencial é enorme. A gente não está explorando nem perto de 1% do nosso potencial de medicamentos, de plantas. E o que é que a gente está fazendo? Destruindo a nossa reserva, destruindo a nossa floresta, destruindo o índio, que é o que entende da planta, que é o que vai passar pra gente qual é a planta que funciona, em quê. Né? Porque se você for pegar todas as plantas e testar em todas as doenças, imagine o tempo que isso vai levar, né? Mas se você tem ali um cara que sabe que essa planta mais essa dá um resultado bom, você já vai lá e pega as duas e você já testa nesse resultado. E ainda dá um royalty pro índio pra ele ganhar uma grana. Exato, nada mais justo, né?
Mas, enfim, a realidade que a gente tem hoje é essa, né? Que não existe um incentivo para a produção de medicamentos naturais. Existe um incentivo para a produção de medicamentos patenteados, de medicamentos que eu consigo produzir em massa, que eu consigo ter royalties. Enfim, então um produto natural eu não tenho direito sobre ele. Quanto que você estima que daria para ganhar por ano o Brasil se a gente tivesse uma indústria de medicamentos que aproveitasse a Amazônia, assim? Porra, cara, infinito. Não consigo te dar essa conta, mas bilhões com certeza e bilhões passa do bilhão, com certeza. E o que falta pra gente começar a explorar essa biodiversidade cientificamente, assim? Não explorar de derrubar, mas chegar lá na Amazônia e coletar um monte de coisa, pesquisar com os índios. Por que a gente não tá fazendo... Quem que faria esse trabalho? Patrocínio, por que ele não tá sendo feito? Cara? Patrocínio. Então, o ensaio clínico, a pesquisa clínica, ele depende de patrocínio. Ele não é uma coisa barata e ele é uma coisa longa. Né? Então, geralmente o investimento... de quem é que tem dinheiro para poder investir em várias fases de pesquisa e concluir ela até o final? A indústria farmacêutica. E elas não estão interessadas na Amazônia? Não é possível. A indústria farmacêutica não tem interesse de pesquisar um produto natural, porque no final ela não vai ser dona desse produto. Né? Ela vai provar que uma coisa funciona, mas não é ela dona. Qualquer pessoa pode ter essa coisa. Então, acaba que é um erro, na verdade, da metodologia da pesquisa, né? Da forma do patrocínio da pesquisa. Então, esse patrocínio, geralmente, ele tem que vir do governo e não das instituições. Né? E o governo, ele não... Pelo menos esse governo parece não estar muito preocupado com isso. Sim, eu fiquei sabendo que ele faz manobras, inclusive, para impedir que sejam aprovados os passos para a liberação da maconha medicinal, né? Tipo, esvaziar o Congresso, fazer, sabe, essas manobrinhas para não votar o negócio. Estão fazendo, fiquei sabendo aí. Conseguiu passar, né? Passou agora. Conseguiu, mas um voto o governo só, tentou errar, tentou foder. Mas ainda não passou no Senado. Então, é uma lei, o PL 499, que está tentando regulamentar. Que vai melhorar o quê? Ela vai tentar regulamentar o plantio, o cultivo aqui no Brasil. Porque o Brasil ele tem potencial para ser a melhor maconha, a melhor cannabis do mundo. Entendeu? Ser exportador e não consumidor de produto final caríssimo. Então, hoje o óleo que a gente compra, que sei lá, custa 50, 100 dólares, a gente poderia produzir aqui, poderia fomentar a nossa economia, né? Poderia desenvolver aqui centros de tecnologia, de produção, de farmácia viva e exportar para o mundo. Não importar um produto final, entendeu? Entendi. Tu estava falando também que tem várias coisas que influenciam na planta. Se você plantar ela aqui e sei lá, e aqui tem uma terra e eu planto ela aqui tem uma outra terra, elas vão ter coisas diferentes. Esse estudo é muito legal. É um estudo que pegou uma mesma strain, uma mesma espécie e plantou em diversas localidades do mundo. Nenhuma sai igual a outra. Ou seja, você com solo diferente, com clima diferente, com ambiente diferente, com a temperatura diferente, umidade diferente, você produz canabinoides em diferentes proporções. Entendeu? Então, você ter o controle disso, técnico, é muito importante. Né? É nítido isso. A importância, a relevância disso até na eficácia final. De você ter a mesma planta com a mesma composição, é muito importante. Então, hoje, um mercado muito rico é o mercado da genética da cannabis. Então, algumas startups, algumas empresas, principalmente do Canadá, eles já começam a ter um cannabis code. Foi uma coisa que eu vi lá na Jamaica, na apresentação lá que eu fui. Eles fazem tipo um código de barras daquela genética. Né? Então, aquela genética tem que ter aquela proporção. Se ela não tiver, ela não é aquela genética de fato. Ela é uma imitação, digamos assim. Entendeu? Então, a capacidade, a potencial disso, ele é absurdo, né? E o que a gente está vivendo hoje é como se fosse o tempo das cavernas ainda. Né? Já melhoramos muito. Temos que admitir que já melhoramos muito. Mas agora já estamos na era medieval ainda. Não, agora já sabe ligar o fogo. A gente tá fazendo uma fogueirinha. Tá, cara, beleza. Aí, vamos dizer que esse bagulho aí passe lá no Senado, caralho. Como é que isso facilita a tua vida como pesquisador? Pô, facilita que a gente tem agora matéria-prima para pesquisar, né? Então hoje, nem para as faculdades, as universidades, o governo está deixando pesquisar, entendeu? É muito difícil você conseguir uma liberação para você cultivar para pesquisa. Imagine. Mesmo já tendo essas regulamentações há muito tempo. Já até imagino o Bolsonaro falando, não, tem que proibir isso aí porque eles estão fumando maconha nas universidades. Caralho. Pois exatamente. Pô, mas
Cara, seria indelicado eu te perguntar como é que tu estuda isso hoje, então? Não, de forma nenhuma. É totalmente regulamentado. Pra gente, na verdade, a gente acaba recebendo o produto final. A gente não produz nenhum tipo de cannabis. Pega o óleo. A gente pega o óleo Estuda final. o óleo. E aí, hoje o nosso interesse é montar um laboratório, certo? De análise. Estou falando de vocês em primeira mão, inclusive se o patrocinador estiver ouvindo. Da hora. A gente Quem quer que é o montar patrocinador de vocês? um laboratório. A gente tem algumas empresas que Se fazem, quiser falar, pode falar. prestam pesquisas com a gente, né? Dão incentivos financeiros para a gente desenvolver a pesquisa do medicamento deles, né? Empresas da Suíça, empresas dos Estados Unidos e tal. Como a gente somos jovens pesquisador, né? Eu não sou um cara bambambam, digamos assim. O valor disso não é um valor também estratosférico, né? Na medida do possível para a gente desenvolver a coisa. Só que a gente avançaria muito mais se a gente tivesse um laboratório próprio, com a máquina para análise dessas qualidades, dessas espécies, né? Para poder até desenvolver novos produtos. E a gente não tem esse laboratório. Então a gente recebe o produto final e dá aquele produto que já vem envasado, já vem pronto para o paciente. Então a gente não consegue hoje desenvolver produto. Mas a nossa ideia é que a gente possa um dia tanto trabalhar junto com a Anvisa, no sentido de analisar os lotes, né? Então você é produtor, mandou para o Brasil um lote. Então eu vou lá e analiso para ver se realmente tem isso daí que você está dizendo que tem, né? E então você produz o óleo na sua casa. Você quer saber se está bom o óleo. Você manda para lá para a gente analisa e vê se esse óleo, né, tá bom para você, digamos assim. Se está contaminado e tal. E daí dá dicas para você melhorar a sua produção. E além disso a gente consegue produzir novos produtos, né? Então eu estava até conversando com você mais cedo sobre a realidade de Israel. Só para a gente ter um parâmetro do que é o top. Israel e Harvard, tá? Vou falar. Israel, eles hoje já estão bem avançados, né? Só para você ter noção, até o uso fumado no hospital ele existe para os pacientes com câncer e tal. Você pode fumar só cannabis de boa. Lá eles fazem uma biópsia, digamos assim, né? Tem alguns centros que fazem a biópsia do câncer e aí coloca esse tecido em contato com várias espécies de cannabis e ver qual que é a espécie que reage melhor a esse tipo de câncer, né? E aí fornece essa espécie especificamente para esse paciente. Ah, da hora. Existe lá em Harvard um estudo do Ninguawa que ele... Na Harvard é foda, né? Daí Harvard já é com nanodrones, né? Caralho, então, nanodrones? Parece muito futuro. Drones, do qual eles pegam alguns componentes da cannabis, principalmente flavonoides, e aí eles direcionam esses componentes para células cancerígenas e conseguem reduzir tumor e, em alguns casos, até extinguir tumor numa fase pré-clínica ainda, ou seja, em ratos, em animais, né? Então, uma parada do futuro total, entendeu? Então e por que isso funciona? Por que cannabis funciona? Porque ela é totalmente diferente de outras substâncias químicas rotineiramente usadas como medicamentos que geralmente atuam em uma única via metabólica. Então, geralmente um fármaco, ele atua naquele receptor X e promove o efeito Y, certo? Esse é o chamado mecanismo de ação dele. A cannabis, só o CBD, para a gente ter como exemplo, são mais de 60 mecanismos de ação. Então, ele tem meio que uma inteligência, parece que biológica, de... por exemplo, aquela célula que ela está doente, ela estimula aquela célula até a nível nuclear para que essa célula melhore. Né? A célula que não está doente, ele não tem uma influência nessa célula, né? Então, ele tem muitas vias biológicas para poder conseguir fazer isso, diferente dos remédios convencionais, que geralmente é uma via metabólica. Você chegou a estudar um pouco sobre a história da cannabis na humanidade? Da onde surgiu? Quem foi o primeiro cara que cultivou essa porra? Como hoje a gente está em uma escassez total de profissional, a gente acaba tendo que estudar muita coisa, porque reuniões como essa aqui acontecem não no flow, né, mas em ambientes acadêmicos, em congressos e tal. Então a gente tem que preparar um pouco de tudo. Eu não sou historiador, obviamente, mas o que a gente tem hoje de dados é que ela começou lá pela região ali da Ásia, né, a ser plantada há mais de 10 mil anos. É uma das plantas, sem dúvida, mais antigas da história, né, domesticadas, assim, mais antigas da história. E de lá ela começou a se espalhar para diversos locais, né? Egito, China, Índia e até aqui também América, África e tal. Então, o uso dela como medicamento, ela tem mais de 5 mil anos. Ela está descrita lá na Índia, por exemplo, está descrita no Egito, está descrita na China, entendeu? Então, só não está no Brasil.
Que aqui eu tô 500 anos só, né? Mas tô mentindo, no Brasil já tá. Os índios brasileiros curtia? Pô, pra caramba, né? O índio, ele tem nomes diferentes. Lá na Amazônia a galera chamava de irijo. A maconha tem vários outros nomes, né? Como várias plantas também tem isso, de nomes populares, né? Que chama chara. Mas a maconha, ela cresce naturalmente em algum lugar no Brasil? Tipo, sem ser alguém que plantou? Ela não é difícil de crescer em qualquer lugar, né? Então aquela famosa frase de Bezerra da Silva, que o meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. De repente brotou. Não é difícil de crescer. E o Brasil, ele tem um solo e um clima quase que perfeito para isso. Pode crer, mas ela não é nativa daqui. Não é nativa daqui. Entendi. Ela é nativa E quando os caras estavam descrevendo o uso da maconha lá, eles escreviam pra que eles usavam, pra que eles... Sim, inclusive os usos mais antigos é muito pra isso que a gente tem hoje de muita relevância. Ansiedade, eles falam muito de problemas intestinais também, de problemas da mente, tipo assim, como se fosse... Ah, é? Ansiedade, né? Entendi. Dificuldade de dormir e tal. Caralho. E é o que a gente vê na prática, tipo, hoje, constatado, né? Bom, eu pessoalmente eu não uso pra ficar chapadão, tá ligado? Eu não uso, cara, porque eu não fico. É verdade, não fico mais. E eu uso mais pra ansiedade mesmo. Uhum. Confesso que eu cago bem melhor também quando eu tô fumando. Tem um efeito no cagão? Cara, o efeito intestinal existe. Inclusive, é muito comum no começo, quando a gente está subindo a dose, né? Que é a chamada fase de escalonamento. Os pacientes têm diarreia, tem um efeito mesmo, assim, laxativo. Então, eu tinha problema de não conseguir cagar quando eu era jovem, tá ligado? E depois que eu comecei a fumar, todo dia de manhã eu acordo e dou um cagão. Virou lei, mas não era lei pra mim isso antes. Mas esse lance de... Gostei. É gostoso. Esse lance de fumar é... Tu diria que fumar é o pior jeito de consumir o fumar, eu não diria que é o pior jeito, mas eu diria que é um jeito neandertal, digamos. Né? É um jeito até primitivo, cultural, né? Ritualístico, né? Então, a planta, ela nasceu disso. Ela nasceu de um ambiente ritualístico, um ambiente até de conexão espiritual, de ampliação da consciência, né? E tal. E aí... Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da farmácia, não é mais a via ideal. Por quê? Porque a gente não consegue controlar quanto que você está ingerindo. Você não tem como saber. Até dá para fazer um cálculo grosseiro, mas você não tem como saber exatamente quantos miligramas você está, né, usando. Eu tenho uma dúvida. Quando você falou que é sublingual o negócio, né? Eu sei que quando você come maconha, ela tem um processo diferente, que é pelo intestino, e aí é diferente, inclusive, a sensação que você tem. Sim, sim. Quando você toma sublingual, que processo que é? O THC diretamente no sangue igual a fumaça? Ou é um negócio mais parecido com comer um brownie? É mais parecido com um brownie, porque ele vai para a corrente sanguínea. A ideia de ser sublingual é de evitar o chamado metabolismo de primeira passagem, que acontece lá no fígado. Então, qualquer medicação, quando você ingere via oral, ela passa pelo fígado e boa parte dela já é metabolizada. Aí não vai servir. Então, quando você usa sublingual, assim como o retal, ele cai direto na corrente sanguínea. Então, você aproveita mais medicamentos, você usa menos dose. Entendeu? E aí acaba que o efeito ele é mais longo. A via inalada, que é essa via fumada, ou então vaporizada, que é importante que a gente trazer isso, a vaporização é uma boa via para a redução de danos, né? Para quem realmente gosta daquela sensação imediata e tal. Porque a via inalada, ela promove um efeito inicial muito rápido, né? Ela é uma via de absorção rápida, o efeito já começa bem rápido, o início do medicamento. Já o via oral, o sublingual, ela demora um pouco mais de Quanto tempo demora para fazer efeito? Varia aí de 30 até 2 horas, né? Entendi. Vai depender do metabolismo. É igual comer mesmo. Isso. E aí, mas o efeito ele é mais prolongado, entendeu? Então a via inalada, ela acontece rápido e acaba rápido. A via oral, ela acontece um pouco mais lenta, mas ela dura mais. Então, para quem vai usar como medicamento, acaba sendo melhor, porque senão você teria que estar usando toda hora. Pode crer, da hora, mano. Mas a gente usa também, pode usar, né, a forma de inalação, principalmente às vezes assim, crise epiléptica, o paciente pode usar spray de resgate nasal, entendeu? É uma boa via, inclusive. Para o paciente estar lá na crise, ele não vai conseguir engolir nada. Então, você pode fazer um spray de resgate nasal ou a pasta gengival. Pasta gengival. É uma medicação bem concentrada, assim, ela chega vindo uma seringa, aí você tira um pouquinho e passa na gengiva. E aí vai absorvendo com o tempo. E aí o cara meio que... passa a crise. Cara, isso deve ser mágico. É muito legal, é muito legal. É muito legal eu já vi um vídeo no YouTube de
de um cara, ele tava todo se tremendo. Eu acho legal a galera ver esse vídeo aí. Eu já vi esse vídeo também. É um vídeo muito foda, mano. É forte. O cara tá com Parkinson, né? Não sei. Eu sei que o maluco tá todo se tremendo. Eu acho que é Parkinson. Tem efeito no Parkinson? Tem. O Parkinson hoje ele tem efeito não tanto nos sintomas motores, né? Porque o Parkinson ele é feito de sintomas motores e não motores. Então, o motor seria essa coisa da rigidez, do tremor. Então, algumas pessoas têm um efeito massa no motor, mas não é o comum. O comum é mais ter efeito nos sintomas não motores, ou seja, sono, apetite, humor, qualidade de vida. Então, tudo isso melhora bastante. Entendi. As fezes, entendeu? Que o paciente de Parkinson geralmente é constipado. Enfim, mas o sono, que o paciente de Parkinson geralmente tem problemas, questão do humor, mas no sintoma motor ela é meio a meio. Alguns pacientes funcionam bem, outros não tem nenhum efeito. Esse cara que eu vi, eu não sei qual que é. Acho que é esse aí mesmo. Vai, taca aí. O cara tem... Avança um pouquinho aí pra gente ver a parte que interessa de verdade. Porque tem... O maluco tá... Dá pra ver que ele, né? Tá agoniado ali, né? Quer dizer... Parece agoniado, não sei se ele tá realmente, né? Tá se contorcendo. Aí ele vai, ele acende um base, não é? Ele tá tendo movimentos distônicos, né? Que a gente chama. O movimento o quê? De cinesias e Aí ele ficou mais tranquilo já. Ele já tomou o negócio? Eu acho que ele já usou, né? Que ele tá mais... Sim. Aí, ó. Ficou tranquilo. Mas tem um vídeo, o cara passa um óleo no pé de um cara. Esse daí ele passa embaixo da língua. Inclusive, quem quiser ver esse vídeo, eu vou botar na descrição aí, pra não tá passando na tela de geral. A gente tem vários relatos, assim, de vídeos super tão rápido. Na verdade, a cannabis, ela modificou muito a nossa realidade médica, sabe, cara? Porque era muito comum na neurologia da gente identificar a doença e ter muito pouco recurso para tratar aquele paciente. E aí dava às vezes um remédio que o paciente voltava, não melhorou muito e tal. E aí as respostas que a gente está tendo hoje é totalmente diferente. Meu consultório hoje ele mudou totalmente, entendeu? O paciente ele volta feliz, ele, tô muito melhor, 90% melhor, 70% melhor, das mais variadas coisas, né? Não é uma única coisa, é dor crônica, é problema de dormir, é ansiedade, né? É depressão. Depressão ajuda? A depressão ajuda, pode piorar. Né? Todas as doenças, dependendo da forma como você usa, pode piorar. O acompanhamento médico ele faz toda a diferença, não só a consulta. Não é só você chegar e dar um papel para o paciente. Você precisa realmente acompanhar esse paciente, você precisa olhar ele como um todo, olhar se ele está dormindo bem, se não está. E a medicina não gosta muito de fazer isso, porque ela não tem muito tempo, teoricamente. Né? A consulta está ficando cada vez mais rápida e menos empática, digamos. Né? Eu não quero saber muito da mais comercial, né? E a cannabis ela está indo no caminho inverso, né? O caminho lá da medicina oriental, no caminho de você entender quem é esse paciente, de qual é o distúrbio dele, e personalizar o remédio dele, entendeu? Então, se você não personaliza o remédio e a dose, você não vai ter efeito. Aí por isso ela é mais cara também? É mais caro se tratar com isso? Não chega a ser mais caro, vai depender muito do profissional, né? Porque olha, dependendo da dose que você já consome da barata. A consulta ela varia muito, cara. Não, eu pergunto porque assim, tem o cara com Parkinson ali na Vila Mariana e tem o cara com Parkinson lá no Capão Redondo, tá ligado? Uhum. Então, não sei se os dois conseguem se tratar com essa parada. Conseguir sim. Talvez um precise de uma forma artesanal, porque é mais fácil para ele. O outro pode conseguir pela Anvisa, porque já tem mais facilidade, entendeu? Então, sempre vai ter uma forma de conseguir. Só que no final das contas é uma planta, né, cara? É uma planta, cara. Simplesmente. É o que o maior pesquisador fala. É só uma planta. E os caras botam na TV lá uns blocão do lado do monte de arma, munição, sim, caralho. Aí a sociedade demoniza a parada. Imagina, ninguém nunca morreu disso. Aliás, o único cara que morreu esmagado, traficando, bateu o carro, aí morreu esmagado de um monte de quilos e quilos de maconha. Caralho. E o cogumelo, cara? Você chegou a estudar alguma coisa? Olha, eu particularmente não tenho experiência prática, tá? Mas a psilocibina, que é uma substância que vem dos cogumelos, ela está sendo muito estudada em depressão. Várias outras substâncias também, algumas alucinógenas, outras não. E existe um movimento chamado Revolução Psicodélica, né? Do qual um cara, Siddhartha Ribeiro, que eu sou bem fã, que é um pesquisador lá do Rio Grande do Norte, ele fala muito sobre isso. E abriu as portas do instituto dele para ser estudado isso, né? Então lá eles estudam ayahuasca, estudam outras substâncias, estudam
algumas pessoas estão fazendo estudos com MDMA, que é uma droga recreativa bem utilizada para depressão. E cogumelos, em algumas literaturas, a gente tem alguns pequenos estudos, né? Só que ainda o volume, o número N, né, que a gente chama de paciente, é pequeno. E aí acaba que isso não ganha uma visibilidade assim grande, entendeu? E o médico ele fica inseguro porque ele nunca teve um treinamento para aquilo. E o treinamento que ele tem é o quê? É passar o remédio A, e quem ele todo dia bate na porta dele é o representante X tentando vender o remédio A. Entendi. Então ninguém chega para ele para falar que o cogumelo Y lá funciona. Pode crer. Então ele fica sempre na retaguarda, ele fica sempre, isso não tem evidência. Tem evidência, cara, você que não estudou. Pode crer. Esse lance da maconha inalada, como... Isso aqui não é maconha. Não é, isso mas é como o Monark gosta, cara, tem essa tosse de merda desse cara pode ser causada por isso? Na verdade, quando você faz a combustão, diversos produtos ruins, né, da combustão vão afetar o seu pulmão. E geralmente são esses produtos que produzem essa questão do pigarro e tal. Essa fumaça ela é tóxica em qualquer circunstância, seja tabaco, seja maconha, né? O pulmão não gosta de fumaça. E aí ele acaba produzindo um mucozinho, digamos assim, para se proteger, né? E aí a tosse vem da tentativa de expelir esse muco. Entendi. Né? Esse muco... E isso é diferente de vaporizar, ou não? É diferente, porque vaporizar, o que acontece? Você escolhe uma temperatura e essa temperatura passa tirando só aqueles componentes da planta. Então ela não carboniza a planta. Então muitos componentes tóxicos não vêm. Só vem a parte realmente que importa e aí isso não causa nenhum tipo de dano pulmonar. Né? Isso só causa uma absorção. Mas também, eu imagino que também haja algum tipo de agressão vaporizar. Sim, principalmente pela temperatura, dependendo da temperatura. Se você usa temperaturas muito altas de vaporização, ela causa uma lesão pela temperatura, mas não de fato pela toxicidade do produto. Entendi. Mas diferente da combustão, que tem muitos produtos que não são legais. Eu confesso que eu queria parar um tempo de fumar, mas aí seria legal se tivesse um sublingual ali, né? Pra dar uma... Sim. Se eu falar que... Pra mim é ansiedade, entendeu? Uhum. Eu conseguiria me tratar? Sem dúvida. Posso falar um parênteses até sobre ansiedade, que é importante pro seu caso. O THC, geralmente, ele provoca mais ansiedade. Então, quando você usa preparados de cannabis, até no uso recreativo mesmo, que é Rose, essas coisas que são alto nível de THC, geralmente você fica eufórico, né? E pode despertar quadros ansiosos, psicóticos e tal. Na ansiedade, geralmente a gente vai preferir mais o CBD, né, do que o THC. O THC ele pode até, em alguns níveis, entrar e tal, mas geralmente vai preferir mais o CBD, porque o THC ele é mais ansiogênico. O CBD é ansiolítico. Entendeu? Entendi. Cara, tem uma parada aí que a gente costuma falar aqui, e eu confesso que eu não fui atrás pra saber, é um bagulho mais que o Monark que manja aí, leu mais sobre isso, que tem, por exemplo, o lance de você usar maconha, THC, ficar chapado, até os 25 anos ou por aí, pode fuder com o teu cérebro. Sim. Vou mudar só o termo, tá? Existe uma maturação cerebral, que ela acontece geralmente até os 25 anos. Né? Então, até os 25 anos, o nosso cérebro está se conectando e se dividindo, né? Fazendo sinapses, novas ligações ali com muita velocidade. Quando você usa daí a cannabis, você meio que aumenta isso. Então, isso pode provocar alguma confusão e algum até prejuízo nessa maturação. Então, a cannabis, essencialmente, principalmente o THC, ela é uma droga muito boa para velhos. Ela é excelente para velhos, porque o velho ele não produz mais tanta sinapse com essa velocidade. Né? Na verdade, ele geralmente vive com o que ele tem. Ele produz muito pouco sinapse. E aí, quando você usa, esse velho volta a ter sonho, ele volta a planejar, ele volta a fazer coisas que ele não fazia mais. Então, é muito interessante para o idoso. Agora, para a criança, você pode atrapalhar essa criança, a maturação dela. Entendeu? Então, o ideal é que seja consumido após os 25 anos. Exceto naquele caso que o benefício é muito maior do que o risco e tal. Se não tem epilepsia, você não vai se preocupar se vai maturar tanto, né? Uma coisa que no seu discurso me chamou a atenção é essa questão da dependência, certo? Existe dependência de cannabis. Ela é infimamente muito menor do que a dependência de várias outras coisas, como álcool, como cigarro, por exemplo. Mas ela existe, né? É aproximadamente 7, 9%. E até esses casos de dependência a gente consegue tratar com cannabis. Ué? É uma incongruência total, né?
Porque geralmente a dependência é do THC e a gente trata daí mais com CBD. Então esse paciente começa a perder essa fissura e tal, que a gente usa muito no crack, usa muito na cocaína, né? Usa muito até no tabaco, pode ser utilizado, e na própria cannabis. Então é muito engraçado isso. Tem muitos pacientes que procuram lá pra, assim, você diria que isso é algo que a sociedade gostaria de ter no seu rol de opções? Porra, a sociedade precisa disso. Acho que ela nem gostaria, ela precisa. Principalmente no momento que a gente vive hoje. Cara, é um remédio de 10 mil anos que a sociedade já descobriu, cultivou, a gente durante 10 mil anos fez questão de aonde for levar essa porra dessa planta com a gente, tá ligado? E a gente agora vai falar, foda-se. Os caras estão 10 mil anos viajando. Eles estão há 10 mil anos lapidando a cannabis. Existem diversos tipos de cannabis porque para as mais variadas finalidades humanas. Então tem aquela que deixa você relaxado, tem aquela que te deixa excitado, tem aquela que é boa para você estudar, para namorar, enfim. Então, o ser humano fez isso. Ele domesticou a cannabis. É a planta mais domesticada da natureza. Né? E ele cruzou e melhorou ela para o seu consumo próprio. Né? Então... meu sonho é ter uma caixinha assim. Essa aqui é pra estudar. Essa aqui é pra transar. Essa aqui é pra comer. Essa aqui é pra jogar bola. Monte de óleo? Monte de óleo. Na verdade é isso que vai acontecer, cara. Com o futuro, assim, a gente vai ter vários remédios na farmácia, né? E por isso que eu falo do laboratório de produção e pesquisa, para poder você começar a desenvolver remédios para cada patologia. Então, a ideia é que a gente dose nesse paciente qual foi a dose que deu certo para ele. Opa, se essa deu certo para ele, será que dá certo para o outro? E aí, assim, a gente vai fazendo novos medicamentos, entendeu? Só que a indústria não gosta nada disso, né, cara? Vai acabar com Rivotril, vai acabar com diversos anticonvulsivantes, vai acabar com muitos remédios que são campeão de vendas. Então vamos lá. Isso não é interessante. Dá pra... Eu tomo lá meu antidepressivo, já tomei lá meu antipsicótico, caralho. Eu vou lá... Como é que é? Tu tem um consultório? Hoje eu tenho o meu consultório que eu fundei, e aí até agradecendo ao Júlio Balestrini, que foi quem me conectou com vocês. A gente fundou uma clínica nova, chama Natural Science. Ela tá se formando aqui em São Paulo, e a gente já começou os atendimentos, inclusive. E aí os públicos de São Paulo a gente está atendendo essa clínica. Mas eu já tinha, né, uma clínica que eu fundei no início do meu ano, para poder atender esses pacientes de forma virtual, porque estava na pandemia e tudo mais. E aí, além disso, eu trabalho lá na Fundação de Neurologia, que é uma instituição de pesquisa, atendo também. E é isso. Aí, por exemplo, eu quero... Pô, interessante isso daí, cara. Quero experimentar. Quero tentar ver se resolve o meu problema. Aí eu vou até, no teu caso, eu vou até teu consultório, porque você é um médico, daí tu vai me consultar, tu vai ver se aplica, se serve pra mim ou não. Exatamente. Você faz algum teste no Igor pra saber? Que teste faz? Foi bom você tocar nesse assunto. Existem alguns testes bem maneiros hoje em dia. A tecnologia tá crescendo muito, né? O que acontece, Igor? Você foi lá, tem o interesse de passar por uma consulta, porque você quer melhorar a sua saúde em geral. Aí você vai ser analisado, né? A gente vai bater um papo ali, como se fosse uma conversa, tipo o que a gente está fazendo aqui. E aí você vai me trazer pontos da sua saúde que são ruins. Você já tem esse diagnóstico, toma esse remédio. E eu vou começar a perguntar uma série de coisas sobre isso, né? Eu vou fazer a chamada anamnese. Dentro dessa anamnese tem um subtópico, digamos assim, que é muito pouco explorado, mas que é muito importante, que é a história pessoal e social, do qual a gente vai entender sobre sono, sobre apetite, sobre fezes, sobre relacionamentos, até seu social, né? Se você tem broncas com fulano, com beltrano, como essa rotina, né? Para poder tentar sugerir não só cannabis, mas tentar organizar a sua vida, ver pontos ali que são pontos, né, que talvez estejam impactando na sua saúde. Isso é muito importante que se faça, porque não é um milagre, não é só dar cannabis e continue comendo besteira e continue dormindo tarde, entendeu? E continue fumando cigarro. Não é assim, então a gente tem que dar um overview para poder tentar estabelecer metas, estabelecer prioridades. Aí depois que é feita essa lista de problemas, a gente sugere que uma das condutas, além das outras várias condutas de exames, de investigação e de melhoras de orientações, que a gente utilize cannabis nessa dose X, certo? E nessa concentração também, nessa proporção de canabinoides. Aí geralmente o paciente começa com a fase que é chamada fase de segurança. Por que isso é importante? É como se o paciente usasse uma dose baixa para poder ver que não é nada sobrenatural, que ele não vai virar o Batman, né?
E não ter medo daí disso, não ter medo dessa medicação. Não é, ela é uma medicação que não vai te provocar nada de demais, assim, de ruim. E aí depois que ele volta, alguns já voltam, tô muito melhor, outros voltam, não deu nada, né? Os outros, melhorou só um pouquinho. E aí a gente faz um escalonamento, né? Nesse retorno geralmente é feito um escalonamento. Escalonamento é subindo a dose progressivamente. Geralmente é pedido até que o paciente faça um diário dessas doses para poder ele não se perder ali de como é que ele estava, se teve efeito colateral e tal. E aí a gente vai chegar numa dose ideal, que é uma dose de manutenção, do qual o paciente está tendo benefícios e não está tendo efeitos colaterais. Aí aquela dose ela é mantida ao longo do tempo. Caso um ou outro sintoma ainda esteja permanente, melhorei muito do meu sono, meu humor está ótimo, estou tranquilo, estou zen. Esse depoimento ele vem muito da não irritabilidade mais dos outros, né? Que a pessoa vem super pilhada, tipo, odeio tudo e todos. E aí depois volta, e aí como é que tá a sua vida? Não, tá tudo igual, mas você tinha que ser mais tranquilo e tal. Não, é porque as coisas não estão mais me afetando. E aí, tipo assim, a tolerância, né, aumenta muito. E aí, enfim, aí depois dessa dose de manutenção, caso tenha ainda algum ponto, não, doutor, melhorou muito, mas eu ainda sinto que tem essa coisinha aqui que está me incomodando. E a gente vai tentar lançar mão de outras estratégias, muitas das vezes até de plantas que otimizam o funcionamento da cannabis no seu corpo, né? Tem algumas substâncias e algumas plantas que fazem isso. O PEL, que é o Bioactive, que é uma substância que interage com esse próprio sistema endocannabinoide, né? Além de várias outras possibilidades. Então, enfim, vai ser interpretado os exames laboratoriais, vai fazer um plano de tratamento para essa pessoa, né? E aí é muito importante o segmento dessa pessoa, né? Dar a ela ali a oportunidade dela tirar uma dúvida, né? Não necessariamente com você, mas com você até, se for o caso, né? Mas com seu assistente, com seu time. E muitas das vezes isso não acontece no dia a dia da prática médica. É uma coisa que vai lá e vai-se embora. Daqui ó, já tá a sua receita aí, se vira, nem senta. Qual que é a dose máxima que você pode receitar disso? Passa isso, não tem. Não tem? Não existe essa dose máxima, né? Justamente porque não existe uma morte, né? Mas a gente geralmente trabalha em faixas terapêuticas, né? Cada doença ela vai ter uma faixa terapêutica muito larga, isso é muito legal. E o interessante é que não depende do peso, não depende da doença, depende do metabolismo da pessoa. Então, se você produz muito, se você produz pouco, se você tem muito receptor, se as suas enzimas degradam muito ou degradam pouco. Então, um cara pesadão, grandão, pode usar uma dose pequenininha. Uma mulher baixinha, nervosa, às vezes usa uma dose alta, entendeu? Então, essa faixa terapêutica da pessoa, né? Por isso que o escalonamento é tão importante, entendeu? Não é assim, toma 10 gotas e vai pra cá. Não é assim. Tem que ser personalizado o negócio, né? Tá da hora demais, mano. E quais, além do pessoal ficar mais zen, olha isso, por que o pessoal te procura normalmente? Qual o problema que eles estão tentando tratar? Cara, eu trabalho mais na área de neurologia, né? Então, muita epilepsia, muito Parkinson, muito Alzheimer. Alzheimer, né? Também ajuda? Muito. Porque o Alzheimer, ele... Tem Alzheimer? Oi? O cara acabou de falar. Quem é você? O Alzheimer, no Alzheimer nos estados mais avançados, o paciente começa a ficar agressivo, começa a ter inapetência, não querer comer. Entendeu? E aí quando a gente usa, melhora demais a qualidade de vida. Tem um caso do seu Ivo, que é bem famoso, que é um velhinho que ficava chutando a família, não queria tomar banho, não queria comer, depois começou a usar, começou a dançar, começou a comer pra caramba. Que foda. E a gente vê isso rotineiramente, isso que é muito legal, entendeu? Você, cara, deixa eu só pedir desculpa pro Monark que eu sou burrão, eu confundi aqui, a gente tinha falado antes, era de Parkinson. Era de Parkinson. Quem tá com Alzheimer é você. Mas, assim, aí essas são as doenças neurológicas, né? Então, esclerose múltipla, enfim. Aí, além das doenças neurológicas, como existe um déficit de profissional, acaba que muitos pacientes de outras especialidades procuram a gente, médico não especialista, mas que entende de cannabis, para poder tentar usar cannabis nos problemas deles. Então, gente da dermatologia, com psoríase, gente com muita da psiquiatria demais, com ansiedade, até com esquizofrenia e tal, que você pode usar o CBD. Pessoas assim com transtorno do sono, que é até da neurologia, é muito, muito, muito legal. O malefício que os benzodiazepínicos trazem para a memória e para a vida da pessoa é muito ruim, que é o Rivotril, né? Uhum. E a gente conseguiu. O Rivotril traz mais malefício para a memória que maconha? Porra, muito mais. Mas é possível que a maconha traga um prejuízo
não de todo o contexto da memória, mas principalmente da memória de trabalho e de curta duração, né? Que a memória ela é dividida. Então... Memória de trabalho? Como que é isso? A memória de trabalho é uma memória operacional, que é aqui no córtex frontal, que é como se fosse assim, te dar um número de telefone para você gravar. Aí você gravou, e aí você fala para mim, mas 1 minuto depois você já esqueceu. Pode crer. Entendeu? Então, se você fuma, isso fica pior ainda. Pode crer. Porque assim não fica ruim, as informações você ouve e já esqueceu. Pode crer, pode crer. Eu sinto um pouco isso às vezes. E aí é isso. Então, isso está muito relacionado assim, à área onde estão os receptores no cérebro. Né? A gente tem uma área do cérebro lá que é o hipocampo, que é cheia de receptores. E se eu parar de usar a maconha, eu volto ao normal 100% ou não? 300%. É mesmo? Totalmente. Quanto tempo demora para o THC sair do corpo, assim? Vai depender da quantidade, né? Mas geralmente... Supondo que eu fumei muito, assim, durante a vida. Não importa se eu uso crônico. Não? A quantidade última, digamos, que você usou. Porque ele vai ser metabolizado. Entendi. E aí pode durar alguns dias, né? Pode durar, às vezes, até 9 dias, digamos, pra sair. Entendi. Então só dá pra fazer toxicológico 9 dias depois. Mas dizem que fica no cabelo 1 mês o THC. No cabelo fica mais. Aí vai depender da forma que foi o exame. Cara, tá vendo? O Monark manja, mano. Vai que eu sou surpreso. A gente tava até comentando assim, caralho, imagina só o Monark corta um pedaço do cabelo dele, bola, fuma. Aqui deve chapar muito. Cabelo de cracudo. Deve chapar muito isso aí, cara. Pois é, cara. Muito foda, mano. Eu espero mesmo, então, que a gente consiga um avanço nesse sentido, né? Tinha que legalizar tudo, né? Pra ser sincero, né? Até recreativamente, mas a gente não vai chegar nisso tão cedo. Não com esse governo aí, né? Tem mensagem aí, Jean? Tem. Tem? Meu celular carregou? Como é que é? Carregou, cara. É? Então deixa que eu leio. Tamo aí. Deixa eu ver se mandaram pergunta. Tem áudio ou vídeo? Alguma parada aí? Só os maconheiros tímidos. 2021. Vergonha de fumar maconha tu não tem, né? Safado. Não vai ganhar presente no Natal. E aquele papo que os meus amigos estavam falando aqui, porra, bem que a nossa mãe falava, não, cara, não mexe com maconha não vai te levar a lugar nenhum. Pô, me trouxe pro Flow. É, verdade, mano. Que viagem. Literalmente. E DMT, já estudou alguma coisa sobre DMT? O DMT é muito legal, cara. Ele vai sendo estudado muito na questão da depressão, né? Inclusive lá nessa universidade que eu citei da FRN, o pesquisador acho que é o Draulio. É parecido com o Draulio. O Draulio Varela. É. Porra, os efeitos são bem legais, cara. Assim, eu já experimentei no Acre, quando eu morei lá, né? Na Amazônia. Dizem que você, é 10 minutinhos de teleporte dimensional. Sim. É exatamente o que eu tive. Tipo, eu ficava vendo uns túneis de luz e tal, e foi bem bacana, assim. Não cheguei a passar mal, a galera às vezes passa mal, vomita, mas foi muito pouco também, foi poucas vezes, mas respeito demais aquilo. Acho que tem que ser respeitado a cultura, o ritual da coisa. Acho que ninguém deve pegar isso, as substâncias e ficar usando no ambiente de casa, né? Tem que ser sempre acompanhado, monitorado e é o futuro, digamos assim. Porque a gente já viu que os antidepressivos não funcionam, a verdade é essa. Pode crer. A gente tem vários e só vai trocando e não tá funcionando. O Flor Elétrica 421 mandou aqui. Salve, rapaziada. Recentemente um familiar meu foi diagnosticado com Parkinson e só aceita se tratar com maconha depois de ver uma revista de ciência abordando a evidente eficiência da maconha. O doutor tem alguma dica com esse passo difícil de convencer? Eu não entendi. O médico, ele quer convencer o médico? Eu acho que é convencer o médico. Convencer o médico. É bem comum isso de acontecer, né? O que acontece? O paciente vai lá no médico e fala, doutor, eu vi que o pessoal tá usando Parkinson. Aí o médico fala, não tem evidência. Entendeu? O médico conservadorzão. E aí o paciente fica refém disso. Aí ele pode ir lá no teu consultório, pô. Pode, no meu Tem alguns outros também por aí? Tem vários outros. Essa sociedade que eu citei, né? Sociedade dos Estudos Brasileiros de Cannabis, tem uma lista de prescritores. Sociedade de Estudos Brasileiros de Cannabis. Sociedade Brasileira, SBEC chama. Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Como que é? SBEC? SBEC, SBSC. Tá. Excelente nome.
Por quê, cara? Isbeck. Ah, é verdade. Quando ele falou no começo, eu ia dar uma zoada. Mas tá vendo aí, Eliane? Fui eu, hein? Mas, Igor, eu acho que do Monark. o cara que tá perguntando aqui, ó, ele falou assim, ó, recentemente um familiar meu foi diagnosticado com Parkinson e só aceita se tratar com maconha depois de uma revista. Então é o paciente que tá, tipo, a tia dele, o familiar dele não tá aceitando tratar com maconha e ele queria que ajudasse a convencer ela a se tratar. Cara, maconha é uma planta, isso é uma cara. onda, cara. Isso é uma onda. É uma planta, irmão. É Isso tipo, é uma onda. sei lá, comer alface, cara, tá ligado? É uma planta, irmão. Porra. Mas fala, o que tu ia falar? Não, essa onda do familiar, cara, isso é uma onda, porque isso é muito rotineiro. O paciente quer, mas o familiar não deixa. Tipo assim, não, maconha não. E aí, às vezes, você tem que, tipo, meio que brigar com essa pessoa. Chama de cânhamo, então. Chama de outra parada. Cannabis. Falar cannabis, o não, pessoal... cannabis não pode. Tem que ser um bagulho que vagabundo não sabia. É, pode crer. Entendeu? Vamos inventar um nome pra maconha aqui que seja diferente. Tem vários, tem muitos. Ganja. Charas, ganja. Não, ganjas também vão saber. Ganja é muito manjado já, né? Chosen eles também vão saber. Chosen não vão saber, não. Derek Johnson vão saber. Derek Johnson vão saber. Jamba. Jamba eles vão confundir com pau. Jamba é maconha na Angola. Ah, é? Jamba já é o nome de maconha. Pega na minha jamba aqui, então. O Hakas Lover mandou aqui, ó. Salve, salve família. Esse flow tá trazendo luz pra milhares de famílias. Informação com qualidade altíssima. Top Bud. Doutor, minha qualidade de vida mudou muito após o uso de canabidiol. Ansiedade e depressão controladas. Seu nome estará nos livros de história. A cannabis é sim ou a cannabis é o futuro, sim ou claro? Claro e evidente. Que engraçado, né? Um bagulho de 10 mil anos. Porra, e um eu paralelo... Eu nasci. Há 10 mil anos. O que tu ia falar? Um paralelo com outras medicações relevantes que a gente já teve na história, certo? A gente já teve descoberta de insulina, de corticoide, dos antibióticos. E todas essas coisas, quando foram descobertas, foram instantaneamente introduzidas na medicina, né? E a cannabis, por ter um estigma, um preconceito, ser a droga recreativa mais utilizada no mundo, desde a década de 60 que a gente tem esses estudos, de que tem um sistema no corpo próprio para isso, para receber. A gente não tem um sistema do ibuprofeno e a gente usa ibuprofeno, né? Mas a gente tem um sistema endocannabinoide e mesmo assim a gente esbarra em não pode, é do demônio e tal. Inclusive, falando desse lance do demônio, as coisas vão se conectando na minha cabeça. Fazer um salve, né, um remember a um cara que foi muito importante, que é o Padre Ticão. Cara, esse cara faleceu, infelizmente, no início desse ano, mas esse cara, ele revolucionou o acesso a essa informação, principalmente nesse ambiente religioso e católico, que é um ambiente de muito estigma, né? Ele botava maconha no defumador? Porra, ele fez óleo, cara, na paróquia, você acredita? Caralho! Ele produziu óleo. Foi histórico isso, cara. Esse cara merece um Oscar. Da hora. O Elieber Lima mandou aqui. Minha filha tem síndrome de Tourette. Foi diagnosticada com 2 anos e 8 meses. Hoje ela tem 5 anos com tiques vocais e motores. Junto vem impulsividade, TDAH, TOC e TOD. Nenhum neuro indicou CBD até agora. Já tem estudo clínico para tratamento? Quais efeitos colaterais possíveis? Sim, é legal essa pergunta dos efeitos colaterais. Eles existem, né? Apesar de ser leves. Existem algumas evidências para essas patologias. Não são grandes, tá? Mas a gente tem relatos de casos também na prática que são eficientes. Esses pacientes eles não devem daí usar altas doses de THC. Devem preferir o CBD. Com relação a efeitos colaterais, o principal efeito colateral é a possível sonolência. Né? Então, se estiver ficando com sonolência, segura mais um pouco de subir. Se passou a sonolência, ótimo, que às vezes passa. Se não, é melhor a gente reduzir a dose. Né? Outro efeito que pode dar um amolecimento das fezes, como eu citei, só no início. A pressão pode baixar um pouco, é comum da gente tirar até antipertensivo das pessoas. Tirar não, mas reduzir, ou até tirar, dependendo da dose. E se você usa, por exemplo, THC, você pode ter algum tipo de confusão mental, principalmente dependendo da dose. Né? Geralmente, quando você passa de 10, 15 miligramas, você começa a ter efeito mental. Então, um uso mais parcimonioso do THC com segurança para poder não ter esses efeitos desagradáveis. O Bruno
manda aqui, ó. Salve, salve família. Além do interesse da indústria farmacêutica, você acha que a maior dificuldade da legalização da cannabis no Brasil é por conta do intermédio do narcotráfico? O país é porto de cocaína da América Latina e parece que as vias para sua legalização dependem dessa coalizão Estado/narco. Rapaz, eu não quero nem entrar nesse assunto aí. A verdade me esperar no aeroporto. É uma planta que dá pra você plantar na sua casa. Sim. Mas o negócio que tá falando é tipo, os políticos estão em conluio com o narcotráfico. Exato. Não duvido, não. Eu também não. Inclusive, eu aposto que sim. Como se o tráfico fosse comandado pela parte política e a política não quer autorizar o coisa legal pra não perder a possibilidade de tráfico. Eu não duvido, mas acho que assim, faz sentido, mas na verdade o tráfico ele lucra muito em cima de cocaína e não tanto de cannabis. A cannabis ela tem um certo valor de mercado, mas a cocaína que deixa realmente o tráfico rico. Que é bem mais caro, né, a cocaína? Não sei. É sim. O Ibaitelo manda aqui, salve, salve família. Trabalho todos os dias ouvindo vocês e nessa solidão da pandemia vocês se tornaram meus grandes amigos. Monark é amigo desde moleque, ainda canta ponte-ponte. Doutor, no caso de ter CBD legalizada, como fazer para ter uma... Como fazer para ter uma... Calma aí, me perdi. Doutor, no caso de ter CBD legalizada, como fazer para ter uma análise dessa produção? Salve Flow, valeu moleque, salve, salve. Boa pergunta. Principalmente pelas universidades, né? Algumas universidades elas já têm as máquinas, que da máquina que é o meu sonho, que é a HPLC, e aí ela consegue analisar seu óleo por cromatografia, tem umas curvinhas que vai dizer quanto tem de CBD, quanto tem de THC. Ah, que da hora. E aí se tem contaminante, se quanto tem custa metal uma máquina pesado. dessa? É caro? 300 mil. Puta que pariu, é caro pra caralho. Caralho. A gente tem que importar, né? Geralmente. O Brasil não investe em tecnologia, né, cara? Pô, o Brasil não tá produzindo nem vacina direito, né, cara? Tá malmente produzindo lá no Butantan. Bom, o Marcelso manda aqui, ó. Salve, salve família. Marcelso aqui. No Flow da Vagina Sem Neura, eu mandei uma mensagem pedindo especial do episódio 420. E cá estamos. Gratidão por vocês trazerem pessoas tão diversas pra conversar. É por isso que vocês são os maiores influencers do Brasil. Vocês são maiores que a benga do Kid. Caralho! Você é grande então, mano. Grande e grosso. Mas ele falou que é grosso no meio. A nossa base é grossa. Ele falou, você nunca viu então, né? Nunca vi. Mentira, eu vi, né? Acabei vendo, né? Sem querer. Não tem muito o que fazer, pô. Eu também já vi. Tu também já viu? Não mete essa, porra. Hora de caô. O Dota 2 Experience Brasil mandou aqui uma mensagem também. Salve, salve família. Lembrando para lembrar que depois do Flow Conha Cast 420 Edition vai ter lobby com o time do Flow na nossa stream da Buia. E às 8 horas tem rinha de streamer com times do Fallen, do Pitmané, do Aedrons, do Tioli Cor, do Lu, do Dea Braba, do BTS, a Chine e vários narradores convidados lá na Buia. Bom, a gente vai jogar de fato, né? Quando for 4 horas da tarde. Vamos tá lá, ao vivão. Eu, o Monark, qual é o time? É o Monark, Gian, Serginho e o Otis ou o Mulambo? Algum desses, né? Tá, depois a gente vai decidir aqui. Vamos jogar um Dota e não é qualquer Dota. Não é qualquer Dota, é o Rei da Mesa. O que acontece? O Rei da Mesa é um formato que a gente tá lançando no Dota 2 Experience que todo dia rola o Rei da Mesa e o cara que chega lá pode ganhar, toda vez que ganha uma partida, R$100. Hoje é especial, porque vai ganhar do nosso time. Se você ganhar da gente, você vai ganhar R$500. Mas tem que ganhar da gente. E é isso. Do Videodó. Do Videodó. Pô, tu vai pra casa jogar, né? Vou. Tá. O cara tava falando de jogar aqui, não sei aonde jogar. Eu jogo bem em qualquer lugar do mundo. Tô ligado. Chapadão. Caralho, é uma deprê máscara. Ele, caralho, morri. O Igor metendo essa pra nós, mas tudo bem. Cara, vai ser os 500 conto mais fácil da vida dos caras, né? Vai mesmo. O Carlos Silva 51 diz aqui, ó. Salve, salve família. Quero sugerir um convidado. O nome dele é Aldir Gracindo, representante do Movimento dos Direitos do Homem no Brasil.
Pois é. Eu também não sabia que isso existia. Direitos do homem? Mas e aí? O que eles reivindicam? Bora saber? Seria interessante trazer um contraponto às vezes. Porra, cara, isso aí me parece ser muito deprê. O cara que luta pelos direitos do homem parece ser meio deprê. Eu não os conheço. Que direito que você não tem, cara? Eu queria... não tem nenhum. O Igor Terra mandou aqui, ó. Salve, salve família. Doutor, você já ouviu falar sobre o projeto Macoin Beck? De criptomoeda? Projeto brasileiro de blockchain lançado há um mês, com o intuito de dar suporte ao processo de legalização e facilitação do uso de cannabis medicinal. O que você acha disso? Obrigado, grande abraço a todos. Pô, legal, cara. Eu não conhecia. Eu sei que já existe um fundo de investimento, né, numa plataforma que eu não vou fazer a propaganda. Pode fazer, é na XP, né? É na XP. Eu tô lá, inclusive. E eles já têm um fundo de investimento em cannabis. Eles pegam as principais indústrias e você consegue investir até por R$100. Mas a criptomoeda eu acho que é muito legal você descentralizar a moeda, né? Esse novo mundo, digamos assim. Mas é uma coisa que ainda carece um pouco de regulamentação. Na verdade, é uma coisa de alto risco. O quê? Regulamentar as moedas? As criptomoedas ainda é um ambiente de alto risco, de muita volatilidade. Mas não vai ser, mas acho que é impossível regulamentar, né? Regulamentar não, porque não é de ninguém, né? Não é de nenhum governo. Tipo, como que você vai regulamentar um negócio que ninguém tem controle? Eu sou a favor. Inclusive eu invisto em algumas criptomoedas, muito pouco, mas não sou entendido da coisa. Acho que é um caminho bom, sim. O Acriano manda aqui, ó, salve família. Falando em maconha, vocês viram que o Snoop Dogg passou 6 dias streamando música na Twitch, mas ele deixou a live no mudo durante os 6 dias? Sério? De zoeira? Monark, seu pai sabe que você tá envolvido com maconha? Não faz ideia, eu acho. Que ele não sabe. Eu lembro um dia que a gente veio a gente não morava em São Paulo, a gente veio num evento. Aí ficamos lá na casa do pai do Monark, aí o Monark acordou assim, aquela cara dele. Caralho, tô passando mal do estômago. Vou bolar um. Aí foi lá atrás, fumou. Agora eu tô melhor. Ajuda. Caralho. Mas é isso. Porra, a questão de dor crônica, esqueci de citar, é uma coisa poderosíssima, cara. Tipo, dor crônica é fogo. O cara tem uma... A pessoa tem as costas fodidas. Exato. Qualquer tipo de dor crônica, seja oncológica, ou neurológica, ou ortopédica. Quando você usa o recurso que a gente tem na farmácia é um recurso que provoca muita dependência, né? Você ser dependente de opioide não é nada legal. E você ter um recurso daí natural, com baixa toxicidade, com efeito... então lá nos Estados Unidos, por exemplo, que vive uma crise do opioide, né? Do qual boa parte da população está dependente de opioide, está sendo um recurso bastante utilizado. Interessante. Então, mas aí, por exemplo, tô com as costas fodidas, eu passo ali um creme ou eu boto um óleo? É sempre o óleo? O óleo, geralmente, ele faz mais efeito, né? Por conseguir doses maiores. A absorção pela pele é muito pequena, então ela tem um efeito ali local, tópico, mas o efeito sistêmico na interpretação da dor mesmo, que ela é no cérebro, né? Vai ser muito melhor se você usar o óleo. Entendi. E principalmente THC. Cara, põe aí onde que a galera vai saber mais do seu trabalho, seu Twitter, seu Instagram. Cara, tem o Instagram, é Dr. Giovanni Massa. Tem o Instagram da clínica também, aqui de São Paulo, a Clínica Natural Brasil, mas o nome da clínica é Natural Science. O Instagram é Natural Brasil, Clínica Natural Brasil. Lá na bio tem os telefones das nossas assistentes, entrando em contato com elas, faz o agendamento. E a ideia nossa é crescer, é poder treinar outros médicos, né, capacitar outros médicos para poder a população ter mais acessibilidade a isso. Boa. Né? Não é só Giovanni que faz isso, né? Eu quero fazer, óbvio, eu acho que eu gosto de fazer isso. Vamos fazer igual na Califórnia, várias clínicas de maconha medicinal. Ia ser legal quando pudesse ter um negócio físico, né? Que a pessoa vai lá e compra lá fisicamente, assim. Ainda hoje não é possível, mas ainda hoje não é possível. Vai ser um dia. Se Deus quiser. Deus quiser. Cara, obrigado pelo papo, obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço demais vocês. E, porra, vamos pra frente aí, papo de... Porra, vamos bolar um?
Não, tô brincando. Você nem fuma, cara. Nem fumo. Pô, mas obrigado novamente, Giovanni. Obrigado a vocês por essa visibilidade. O espaço de vocês é incrível. É muito massa estar aqui, porque é uma coisa que realmente a gente gosta, né, de assistir. A gente se diverte vendo o Flow. Caralho, tem que babar o ovo, né? Boa. E agradecer a Júlio, agradecer ao Dr. Andrade, né, o Pablo, que é um cara que também tá junto com a gente na empresa. Pô, estamos abertos, cara. Obrigado mesmo pelo espaço. É muito importante isso que vocês estão fazendo, dando visibilidade, acesso à informação. Esse é meu trabalho e obrigado por tornar isso mais forte. Valeu, Nice. cara. Valeu, Então, galera. você aí que assistiu até agora também, muito obrigado. Não esquece de dar o like, se inscrever, caralho. Demorou importante. Isso. Segue a gente nas redes sociais. Segue o cara aí também, pô. Um beijo. Tchau, até logo. Salve, Balestrinho.